Bom, vamos lá galera, retomando essa segunda parte do vídeo, certo? Bom, o que nós temos que fazer agora? Representar aquelas ligações químicas, certo? Então vamos lá, começando pela primeira, que era o NaCl, uma ligação iônica, certo? Como que eu faço para representar e determinar que essa ligação existe? O primeiro passo é sempre a distribuição eletrônica, certo? Distribuição eletrônica entre os pares que estão envolvidos. Então, olha só, como que nós vamos fazer? Pega quem está envolvido, no caso é o sódio e o cloro, certo? O sódio tem número atômico 11. Onde eu encontro o número atômico? Lá na tabelinha periódica, número atômico dos elementos. E o cloro tem número atômico 17. Fazendo a distribuição eletrônica, eu sei que vocês sabem, certo? Diagrama de Linus Pauling. Preenche 11 elétrons aqui para o tio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? Então contando, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Cloro, preenche 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, toma cuidado, hein? 5, só 17, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Bom, e qual é o segundo passo agora? O segundo passo é fazer o que nós chamamos de representação. É agora que nós vamos representar aquela ligação. O que eu faço? Pega os átomos que estão envolvidos, no caso o sódio e o cloro, ó, um de frente para o outro, e aí o que eu preciso agora? Da representação de Lewis. Eu tenho que ver quantos elétrons cada átomo tem em sua última camada. Então, ó, volta na distribuição eletrônica do sódio. Qual que é a última camada do sódio? A do 3. Quantos elétrons nós temos nessa última camada? Um elétron. Isso, ó, nós temos um elétron nessa última camada. Olha aqui o cloro. O cloro, nós temos, na sua distribuição eletrônica, a última camada sendo a do 3. E na última camada, que é a camada do 3, nós temos 3s2, 3p5. Então, são ao todo 2 com 5. Olha aqui, ó, 7 elétrons na última camada. Então, ó, um tem 1 elétron e o outro tem 7 elétrons na última camada. O sódio tem 1 elétron, vou representar aqui, ó. O cloro tem 7 elétrons em sua última camada, vou representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representei 7 elétrons. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Palavra-chave de uma ligação iônica. Toda ligação iônica, palavra-chave. Transferência de elétrons. Ó, ligação iônica, ligação do tipo iônica. A palavra-chave é transferência de elétron. Ou seja, o que acontece? A ideia é atingir 8 elétrons na última camada, não é? Sim. Então, o que acontece? Quem é que está mais próximo de atingir 8 elétrons na última camada? O sódio, que é o metal e tem um elétron só, ou o cloro, que tem 7 elétrons em sua última camada, que é o não metal? Cara, é mais fácil o sódio pegar um elétron, certo? Porque ele já tem 7 e fica com 8, do que o sódio que tem 1 arrancar 7 do cloro. Sim ou não? Sim. Então, olha só. Dica. Sempre o metal tem menos elétrons em sua última camada. E o não metal tem mais elétrons na sua última camada. Portanto, regrinha, o metal sempre perde elétron para o não metal. Repete comigo. Metal perde elétron para o não metal. Tem uma explicação. Os não metais são aqueles caras mais eletronegativos da tabela periódica. Então eles arrancam elétrons. Enquanto os metais são aqueles caras eletropositivos. Eles tendem a perder o elétron e ficar positivo. Lembra das propriedades periódicas? Então, ó, o que eu faço? Ó? Represento uma setinha. Olha a setinha, ó. Esse elétron sai do sódio e chega no cloro. Agora, eu preciso representar como que isso fica, certo? Quem perde elétron tem carguinha negativa. Quem perde elétron se desfaz da carguinha negativa e fica positivo. Então, olha só, o sódio perdeu um elétron, logo ele fica uma vez positivo. E adivinha, se quem perde elétron fica positivo, quem ganha elétron vai ficar o quê? Isso, negativo. O cloro está ganhando quantos elétrons? O cloro está ganhando um elétron, não é? Então ele fica negativo. Olha aí, ó.
positivo com negativo. Traz a física que eu trabalhei com vocês no ano passado. Positivo com negativo, os opostos se atraem. Isso. Então, ó, esse positivo com esse negativo se anula e aí eu determino a fórmula do NaCl. Beleza? Tudo bem? Então, ó, não podemos esquecer, o metal sempre perde elétron. O não metal sempre ganha o elétron. Tudo bem? E aí, olha só, precisamos entender, não é só aplicar o negócio sem entender o que está acontecendo, beleza? Então, o que aconteceu aqui? Volta para a distribuição eletrônica, porque a ideia não é ficar com 8 elétrons, então nós precisamos entender o que aconteceu aqui. Então tá, ó, vou explicar. O sódio não tinha um elétron na sua última camada? Sim, ele tinha. Era essa daqui, ó, 3s1, com um elétron na sua última camada. Mas quando aconteceu a ligação, ele não perdeu esse elétron? Perdeu, não perdeu? Então é como se isso daqui, ó, não existisse mais. Então é como se isso aqui não existisse mais. Se isso daqui não existe mais, porque ele perdeu esse elétron, qual passa a ser a última camada do sódio? É justamente a camada do 2. Eu tenho 2s2, 2p6. Adivinha quantos elétrons deu? 2 com 6, 8 elétrons. E o cloro? O cloro, na sua última camada, ele tinha isso, 7 elétrons. 3s2, 3p5. Mas o cloro não ganhou um elétron? Ganhou. Então ele não é mais um 3s2, 3p5. Ele é um 3s2, 3p6. Juntando 2 com 6, agora são quanto? 8 elétrons. Ó, esse daqui perdeu, ficou com 8. Esse aqui ganhou, ficou com 8. Teoria do octeto cumprida, certo? Então tudo certinho como manda o figurino. Beleza, galerinha? Certo? É isso. Tá bom? Vamos representar só mais um aqui? O MgCl2, ó, vamos ver, esse é interessante porque entra um 2zinho aqui, tá bom? Então eu vou representar com vocês. Vocês já sabem, primeiro passo, distribuição eletrônica de quem está envolvido, no caso o magnésio e o cloro. Magnésio tem número atômico 12, cloro 17, vamos fazer? Esse aqui que tem 12 vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, deu 12? 2, 4, 10, 12. E o cloro? 17, né? Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Só repetindo a distribuição eletrônica que já estava ali do cloro. Beleza? Segundo passo é o que mesmo? Representação. Isso, o segundo passo é representar. Gente, representa aquilo que você estava vendo. Nesse caso aqui era NaCl. Tinha um sódio e um cloro. Eu representei um sódio e um cloro. Olha bem para essa fórmula aqui. O que eu tenho? MgCl2. Eu tenho um magnésio e quantos cloros eu tenho? 2 cloros. Então vai ficar, ó, um cloro aqui e um cloro aqui. É, galerinha, ó, um magnésio e 2 cloros. Então representa aquilo que você está vendo, um magnésio e 2 cloros. Beleza? Então o que acontece? Pega quantos elétrons cada um tem em sua última camada. O magnésio, a última camada dele é qual? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Opa, terminou aqui, ó, 3s2. Logo, ele tem 2 elétrons na sua última camada. O cloro, nós tínhamos acabado de ver. A última camada dele é a camada do 3. E a camada do 3 eu tenho 3s2, 3p5. Tenho que levar em consideração toda a camada. Então, 2 com 5 ao todo são 7 elétrons. Magnésio, 2 elétrons, ó, representei aqui. Cada cloro tem 7, não é? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Beleza? Então o que acontece agora? Vamos fazer o que pede uma ligação iônica. Ligação iônica, transferência de elétrons. Vamos fazer essa transferência de elétrons? Sim, vamos fazer. Então olha só, o que acontece? Quem é que perde elétron? Metal ou não metal? Metal perde elétron. O não metal ganha. Nesse caso, o magnésio é um metal. Ele tem que se livrar. Beleza. Esse cloro tem 7. Mandei 1, ficou com 8. Não posso fazer mais nada, não posso extrapolar a teoria do octeto. Ah, não pode ficar com 9? Não, é 8, certo? E aqui, ó, esse cloro ainda precisa de um elétron e o magnésio ainda tem um elétron para se livrar. Mandei para ele. Legal, faz a contabilidade agora. Como é que fica? Contagem individual, galera, contagem individual. O magnésio está perdendo quantos elétrons? O magnésio perdeu 2. Se perde 1, fica 1 positivo. Se perde 2, fica o que positivo? 2 vezes positivo. Isso. Então o magnésio ficou mais 2. E o cloro? Contagem individual. Olha individualmente para cada cloro.
Cada cloro recebe quantos elétrons? 1. Cada cloro recebe 1. Então tá aqui, ó, Cl-. Aí tem um probleminha. Aqui, ó, era Na+, Cl-. Era um sódio e um cloro. Um positivo e um negativo. Aqui, o que aconteceu? 2 positivo e um negativo. Quando é 2 positivo e um negativo assim, não tem como só se anular e se atrair, porque os valores são diferentes. Mas aí o que nós fazemos? A gente aplica uma propriedade química rapidinho e resolve esse problema. O que nós fazemos? Exclui as cargas e tomba essas cargas. Então o que vai acontecer? Esse 2 eu tombo, passa a ser do cloro. E esse, quando não tem nada, é 1 do cloro, tomba e passa a ser do magnésio. Então isso aqui acaba se tornando o MgCl2. Beleza? Galerinha, peço para vocês tentarem representar as outras ligações iônicas que eu tinha colocado aqui, Al2O3, NaF, MgO, certo? E depois, em breve, nós entraremos, né, com uma próxima videoaula, eu fazendo a correção dessas ligações iônicas. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos, tamo junto, galera.